Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no do nosso programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa produzido pela produtora TC Multimídia, nosso amigo diretor Lucimar Faria. Quero, antes de nós iniciarmos o nosso programa, a exposição das Escrituras, agradecer aos nossos amados patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax, têm sido nossos parceiros. E também os demais queridos, seus nomes virão nos créditos finais. Louvado seja engrandecido o nosso Deus pela vida desses amados queridos irmãos, que têm sido os nossos parceiros para a divulgação da palavra de Deus e expansão do reino do Senhor. Lembrando a todos queridos, estamos no nosso terceiro ano do programa Boas Novas. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Deus tem sido gracioso para conosco. E nós temos, queridos amados e amadas, feito uma série de exposições no Sermão do Monte. Eu sempre gosto de frisar isso para você. E nós estamos nesse período agora fazendo exposições no Pai Nosso, na oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. E hoje nós vamos expor o versículo de número 11 do capítulo 6. Mas nós fazemos a leitura a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos orar, falar ao Senhor. Deus tem dado para nós graça e misericórdia, mesmo em momentos difíceis, de dor e de aflições. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais esta bênção gloriosa e oportunidade de nós estarmos aqui, ó Deus, dirigindo o programa, ó Deus, Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, diante de tantas duras e lutas, pelejas e batalhas. Mas o Senhor Deus tem nos dado vitória, estamos no terceiro ano do nosso programa. Obrigado, Deus, pela família da Goiás é Mais TV, nosso querido diretor Lucimar Faria, juntamente com a sua família, ó Deus, tem nos aberto as portas da Goiás é Mais TV, através da produtora TC Multimídia. Ó Deus, guarda a vida dos meus queridos e queridas, que são nossos patrocinadores e patrocinadoras, os irmãos, ó Deus, que têm participado do programa. Que a tua bondade, graça e misericórdia, Deus, seja sobre todos. Ó Deus, eu coloco aqueles que padecem dores, lutas e aflições, e que a tua palavra sendo exposta, meu Deus, como alívio, como refrigério para a vida de todos nós. Esta é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no último programa, nós nos referimos sobre as nossas necessidades diante do versículo 10, de que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós afirmamos que Deus é poderoso, que Deus é gracioso, e Ele tem, então, assim, dado bênçãos a todos nós. O reino de Deus é presente em Jesus Cristo. O reino de Deus se expande, o reino de Deus avança. E Deus tem expôs a sua vontade soberana por meio dos seus preceitos, por meio dos seus decretos, para que nós venhamos a cumprir e obedecer. E os decretos eternos de Deus sempre serão cumpridos, a vontade de Deus sempre será feita. E dentro da perspectiva da exposição, né, da vontade de Deus, está o elemento das bênçãos, é o desejo de Deus
de nos abençoar em Cristo Jesus. Portanto, nós iniciamos a primeira parte da exposição da oração do Pai Nosso, que nos conduz a Deus, que nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus. E agora, a partir do versículo 11, vamos expor as nossas necessidades. Então, dentro dessa perspectiva das nossas necessidades, nós podemos, contextualmente, no período em que nós estamos vivendo, no ano de 2022, nós nos deparamos com muitas lutas e batalhas, com muitas aflições, com muitas caristias. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem gerado ao redor do globo, em todo o mundo, carestia do petróleo, do combustível fóssil, e a partir daí puxa todos os outros itens para a nossa subsistência. Então nós temos aumento da carestia, aumento da inflação. Portanto, você e eu vivemos nesse mundo. Vivemos em um mundo que ultimamente tem estado em muitos conflitos. Vindo e estamos ainda saindo de uma pandemia, e imediatamente já estamos em uma guerra no leste europeu, né, nas portas também ali da Rússia, nós chamamos Eurásia, né, mas infelizmente tem reflexo sobre nós. E diante disto, o que o Pai Nosso vem nos ensinar, especificamente agora no versículo de número 11? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Portanto, eu preciso trabalhar com você, meu querido, minha querida, em primeiro lugar, a observância dessa expressão dá-nos. O que ela traz consigo? O que essa palavra traz consigo? Nós podemos observar, queridos, que de fato, ao olharmos a construção gramatical também desse versículo, assim como nós fizemos acerca que venha o teu reino, ou seja feita a tua vontade, especificamente, que dá sempre a ideia da vontade que foi feita, planejada, e ela é feita, ela está sendo feita, ela será sempre feita. Então, dentro do que nós observamos da soberania de Deus, olhando para essa expressão do dar, a partir da soberania de Deus, nós temos também algo glorioso de um Deus que nos dá, ou seja, melhor dizendo, um Deus que nos deu, um Deus que nos dá e um Deus que nos dará. Então isso mostra muito acerca de Deus, do seu caráter, do caráter de Deus e dos seus atributos, como por exemplo o atributo da providência. A providência nas nossas vidas, queridos, é o ato glorioso de Deus em suprir as nossas necessidades, em que Ele trabalha de forma que Ele conduz a história, conduz as circunstâncias e a situação em cada momento. Deus não é pego de surpresa, Ele providencia para nós aquilo que é necessário. Primeiramente, Deus providenciou a salvação em Jesus Cristo. Foi a providência de Deus. E Deus também, na sua providência, Ele tem cuidado de nós e Ele cuidará de nós. Então, eu preciso entender com você, então, olhando para a expressão dar, é algo que Deus nos deu, que Deus nos dá e Ele continuará dando. Não haverá um momento em que Deus não conceda, não haverá momento em que Deus deixe de conceder ou deixe de dar o sustento e o cuidado para todos nós. Lembrando, queridos, que quando em Gênesis diz para nós a palavra de Deus que nunca vai deixar de haver estações, nunca vai deixar de ter, a terra nunca vai deixar de produzir. É o que está nas Escrituras, é o que está na palavra de Deus. Isso prova a providência de Deus e o cuidado de Deus em dar. Então, dar, queridos, dar tem a ideia de alguém que por vontade própria concede dar algo como presente. E aí eu preciso trazer para você o contexto
dos evangelistas, dos evangelhos sinóticos, por exemplo, Lucas 12:32, que diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então aqui é essa ideia do dar, de que Deus, em Cristo Jesus, concede o seu reino, que em Cristo Jesus ele concede o seu reino, Deus se agradou em Cristo Jesus de nos dar o seu reino. Então dar é algo como presente, algo que nesse sentido Deus nos concede. A ideia também de conceder algo é dar a quem pede. Por exemplo, João 11, capítulo 11, verso 22, naquele diálogo travado com as irmãs de Lázaro e Jesus Cristo, diz assim: mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mais uma vez, queridos, então observem esta perspectiva gloriosa do Deus que concede, do Deus que dá a quem pede. Mais uma outra circunstância do dar é fornecer coisas necessárias. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de João, o verso 32 e o verso 51, diz assim para nós: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela minha vida, ou que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Então, queridos, sendo preparados, tendo essa compreensão de um Deus que deu, que dá e que dará, de um Deus que concede graciosamente, de um Deus que olha para as necessidades, de um Deus que se preocupa conosco, de um Deus que é um Deus da providência, então eu posso olhar para as Escrituras e ter a certeza e a confiança de que Deus é um Deus que concede bênçãos, que doa, que dá graciosamente bênçãos e sustento ao seu povo. Em segundo lugar, eu quero olhar agora para a expressão pão nosso. Pão nosso, queridos, tem a ver com as nossas necessidades diárias, aquilo que nós conhecemos comumente, conhecemos como pão que é feito do trigo, que nós conhecemos, e ele é essencial para a nossa subsistência, ele é usado em muitos alimentos para o nosso sustento. Mas olhando da perspectiva veterotestamentária, eu preciso mostrar para os irmãos essa ideia de sustento de Deus, do cuidado diário que Deus tem conosco. Nós temos claramente expresso no Velho Testamento, quando Deus, por meio de Moisés, liberta seu povo. Deus, por meio de Moisés, libertando o seu povo, Deus diz que iria conceder o maná. E o maná tinha algumas questões interessantes. Ele diz respeito a cada pessoa, o que cada pessoa deveria consumir, deveria consumir, ou seja, o consumo diário por pessoa. E todo dia pela manhã, então, o povo saía para recolher o maná que Deus estava concedendo. E, portanto, no período, então, do dia de descanso, né, que antecedia o descanso, eles colhiam para 2 dias. Então, aqueles que colhiam maná durante a semana, os primeiros dias da semana, e colhia 2 porções, dava bicho e cheirava mal. Mas quando eles colhiam no dia que antecedia o descanso, eles colhiam dobrado e guardavam a porção para outro dia, não dava bicho e nem cheirava mal. E aí, queridos, gloriosamente, maravilhosamente, Deus então no maná, no deserto, sustenta o povo com maná. Mas entendendo também, queridos, que esse maná prefigurava Jesus Cristo, que viria como o pão do céu. Por isso você olha agora para João capítulo 6,
E você vê claramente Jesus Cristo se colocando como maná, como o pão que desceu do céu. O segundo aspecto do pão também tem a ver com que nós, Jesus Cristo, melhor dizendo, no Velho Testamento também tem a ver que aquela palavra gloriosa que não só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então entendo, queridos, que nesse sentido aqui, a maior necessidade continua sendo a necessidade do homem, a necessidade que ele tem de Deus. Então a nossa vida não se resume, não se limita apenas a algo material. E aí, fazendo uma exposição no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus Cristo dizendo para aqueles que haviam sido alimentados com os pães, e depois eles procuram Jesus Cristo para fazer Jesus rei, e travado um diálogo, Jesus diz: olha, vocês estão me procurando não porque estão querendo a minha pessoa, mas é porque eu vos fartei de pães. E aí, Jesus Cristo diz: trabalhai não pela comida que perece. E Jesus então introduz a sua vida, a sua pessoa, então, como sendo o pão que desceu do céu. Jesus Cristo, no Novo Testamento, Jesus Cristo, portanto, na tentação no deserto, em Mateus, o capítulo 4, do Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus Cristo, Satanás se coloca diante de Jesus Cristo: olha, faz com que dessas pedras se transformem em pães, sacia a sua necessidade, mate a sua fome. E Jesus Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é alimento que nos sustenta. A palavra de Deus é alimento que edifica a nossa vida e nos sustenta no nosso relacionamento com Deus. E aí, queridos, Jesus Cristo, Ele é o pão que desceu do céu. Então eu quero concluir, queridos, a palavra com a terceira perspectiva. Então falamos do dar, o Deus que deu, que dá e que dará. E a ideia do pão diário para todos os dias, a partir do maná no deserto. O povo foi sustentado todos os dias. O maná prefigurava a pessoa de Jesus Cristo. Então também no sustento, não é somente sustento material, mas também aquilo que vem da boca de Deus. Terceira questão que nós temos aqui no texto é dá-nos diariamente ou dá-nos cada dia. Então, queridos, se nós temos Deus que é Senhor e soberano, que é glorioso sobre os céus e terra, então diariamente, dia a dia, momento a momento, em cada situação, cada cena da nossa vida, Deus nos alimenta, Deus nos dá o sustento, Deus cuida de nós, Deus é o Deus da providência. Então Deus é o Deus glorioso, soberano, que dá-nos como algo gracioso para nós. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. Esse pão que é o alimento material que nós recebemos de Deus, mas aponta para Jesus Cristo, que é o pão do céu, que mata a nossa fome e que mata a nossa sede e nos dá a salvação. Como nós podemos aplicar essa palavra de Deus no nosso coração? Primeira coisa que eu quero que você compreenda, meu querido, que tem a ver então com o pão nosso cada dia, tem a ver com a providência de Deus, tem a ver com esse cuidado de Deus de nos sustentar, de dar-nos a cada dia aquilo que nós precisamos. Também, queridos, podemos entender esse texto. A oração é pão nosso de cada dia, não é o meu pão, numa perspectiva egoísta, mas traz para nós a ideia de solidariedade. Pai nosso que estás nos céus, pão nosso. Eu não posso e não devo preocupar somente com a minha vida, mas eu devo olhar aqueles que estão ao redor, eu devo exercer também a solidariedade para aqueles
que não tem, isso diz muito ao que nós vivenciamos nesses dias. Há uma necessidade de compartilhar, há uma necessidade de alimentar outras pessoas. Portanto, é o pão nosso. Ó Deus, alimente o pobre, alimente o desempregado, alimente aquele que não tem condições. E Deus, em Cristo Jesus, nos usa como instrumento para alimentar esses, para expressar solidariedade àqueles. E nós somos usados por Deus como providência de Deus na vida daqueles que não têm condições. Então, se eu oro Pai Nosso, na perspectiva aí do pão nosso, eu também entendo que eu sou solidário. O pão que Deus me deu, eu também compartilho. Em último lugar, pão nosso aponta para Jesus Cristo, o alimento espiritual. E aí eu quero me ater, queridos, em dado momento, no deserto, o povo chega para Moisés e diz: olha, estamos com fastio desse pão. E a ideia textual é que eles dizem: estamos com fastio desse pão inútil, estamos cansados de comer isto, queremos carne. Então, queridos, no deserto o povo tem fastio do maná, eles rejeitam o maná naquele momento, circunstância. E aí Deus manda as codornizes e eles se alimentam de carne. Mas eu digo para você que o pão nosso aponta para Jesus Cristo. E, portanto, eu e você precisamos de Jesus. Nós carecemos de Jesus na nossa vida, no nosso coração, porque somente Ele pode saciar a nossa fome. Somente Ele pode saciar a nossa sede. Então existem pessoas que se alimentam e come e não sente satisfeito. Há um vazio no coração dele, é porque falta o pão verdadeiro que é Jesus Cristo. Eu quero orar por você, para que Deus, em nome de Jesus, derrame graça e favor e misericórdia todos os dias. Venha a providência de Deus na sua vida para te sustentar, você e sua família, e as suas necessidades sejam satisfeitas. Mas nós primeiro precisamos buscar em Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, as nossas necessidades, a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, a circunstância de carestia que estamos vivendo, decorrência dos conflitos, decorrência da pandemia, e em decorrência também dos conflitos regionais, de potências ou superpotências, está tendo reflexo na nossa vida. Imagine você que tem trabalho, que tem salário, que tem condição, imagine o reflexo na vida daqueles que ultimamente já não tem nada ou quase nada. Então vamos orar, pedir a Deus graça e misericórdia, mas vamos também ser instrumentos nas mãos de Deus para dar a outros também o pão de cada dia. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus e Pai, por esta oportunidade de expor mais uma parte das Escrituras, mais uma parte da Palavra de Deus. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e minhas irmãs que ouvem e assistem o nosso programa. Que a Tua graça seja gloriosa, o Deus da providência, o Deus do cuidado, o Deus que sustenta, o Deus que traz bênçãos gloriosas. Ó Deus, obrigado por esta hora, por este momento. Ó Deus, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, dia a dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Eu quero lembrar você que assim que você recebeu o nosso link, eu reitero, por favor, não no sentido que eu estou pedindo por pedir, mas em nome de Jesus, ajude a expandir o reino de Deus, seja instrumento de Deus, seja vaso de Deus glorioso. E você então recebeu o nosso programa, você curta, você comente, você compartilhe e se inscreva no canal da Goiás é Mais TV. E também todos os domingos às 18 horas, pelo canal da Igreja Presbiteriana Boas Novas, nós temos o nosso programa, temos o nosso culto, o culto direto do Espaço Boas Novas, na rua C160, na Praça C114, quadra 331, lote 1, casa 1. Esperamos você, Deus abençoe, até o próximo programa, em nome de Jesus. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva
apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.